Salve, salve devoto no oferecimento da Carvisa. É a proteção veicular que cabe no seu bolso contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vida. Só tem um lugar. É aqui comigo na Carvisa. O link está na descrição. Desembola. Precisou de grana, a gente desembola para você, tá? Parcelamos de 12 a 18 vezes esse crédito. O link está na descrição e detalhe importante. O dinheiro cai na hora na sua conta. O meu irmão Daniel é quem faz. Ele empresta em nível Brasil. Tudo online. Pode confiar na Desembola. Vem comigo de Limpa Nome SA. Seu nome no SPC, Serasa, Boa Vista, Nunca Mais, por apenas R$ 599. Fale com o Geraldo e pegue os detalhes dessa transação. Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Encontre nos melhores supermercados de BH, assinada por Ronaldinho Gaúcho. Garanta qualidade pra vocês, tá? E a Bruxelas Ultra é a cerveja sem açúcar e sem gordura, pronta pra depois do seu treino. Não jogue fora a sua oportunidade. Deixe a calvície de lado e marque agora mesmo a sua consulta no Instituto Céspedes. Meu amigo, eu já não tenho nenhuma falha porque fiz o transplante capilar. Você quer saber mais? Marque sua consulta gratuita, nós vamos te dar todos os detalhes no Instituto Céspedes. Tico Pneus. Precisou de pneu novo? Você vai na Tico Pneus. Nós vamos te dar 13% de desconto na compra de pneu nacional importado novo, tá? E na nossa mecânica também. O link tá abaixo. Clique aqui, prenda-se a esse momento que eu vou te falar. 13% de desconto. Em nenhum lugar você acha isso, só aqui comigo, na Tico Pneus, Unidade Lourdes e Pampulha. Bora falar de Galo e bora começar falando do ranking da Conmebol. Rapaz, o ranking da Conmebol, ele saiu recentemente, né? E o Atlético alcançou a 6ª posição geral. Olha aqui pra você ver como é que tá. Palmeiras primeiro, Flamengo segundo, River terceiro, Boca quarto, Peñarol quinto, Galo sexto, São Paulo sétimo. Eu queria entender por que o Boca tá na frente do Atlético. Eu acho que esse ranking, deixa eu até ler aqui, ó. Entre 2018 e 24. Aí dá pra poder entender como é que foi isso, né? O Atlético era sétimo, pulou pra sexto por conta. Então é desde lá de trás. Então vamos lá. Palmeiras, Flamengo, River, Boca, Peñarol, Galo, São Paulo, Nacional, Racing, LDU de Quito, Fluminense, Atlético Paranaense, Inter, Grêmio, Olímpia. Cara, vocês repararam como os times brasileiros dominam, né? Cadê o Cruzeiro? Não tá em 15º, não tá em 16º, nem em 17º, nem em 18º, nem em 19º, nem em 20º. Deve ter 21º. Não tá em 21º, 22º, 23º, 24º. Não, com certeza 27º. Não, é Santos. 20º. Aqui, ó! 29º, quase de fora. Mais essa, hein? Mas essa, hein, Cru-Cru? Nem aqui vocês chegam, hein? Eita, nós. Mas tá bom aí. O Atlético, vamos ver se ano que vem a gente ganha pelo menos uma Sul-Americana e dá uma subidinha nesse ranking, né? Que a gente deve cair consideravelmente, né? A gente não disputou Libertadores. Bora pro próximo tema. Gente, o pessoal que coloca o gramado sintético, tanto aqui na Arena MRV, em outros estádios todos, ele soltou uma nota muito interessante de desafio ao Flamengo. Olha só, fabricante de material sintético propõe ao Flamengo o teste do gramado natural do Maracanã. Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, empresa responsável pelo sintético de Palmeiras e Chapecoense, desafiou o Flamengo e o Maracanã a encararem os mesmos testes feitos pela FIFA nos sintéticos. Esses ataques do Flamengo é puro clubismo. Deveriam usar esse tempo para tentar melhorar o gramado do futebol brasileiro, inclusive do Maracanã, que hoje não tem boas condições de gramado natural. E eu me coloco à disposição do Flamengo para fazer os testes no Maracanã com a FIFA, sem custo nenhum. Eu pago até para ver os parâmetros, se precisam melhorar o sintético ou os naturais, para aferir isso à luz da ciência, sem achismo, sem clubismo, em prol do futebol, né? E, cara, a grande realidade é o seguinte, o gramado sintético, o Palmeiras já mostrou a quantidade de lesões que tem num gramado e que tem no outro, e acho que já ficou muito claro que o gramado sintético tem menos lesões. Os jogadores falam que no longo prazo tem mais lesões, é tudo uma balela, nada de comprovado. E eu não duvido que possa ser, sabe? Duvidar que possa ser, eu não duvido, que realmente pode acontecer de ser, que você vai investigar, rapaz, era mesmo, era assim. Só que até hoje não houve um único estudo comprobatório. Aí nós vamos chegar aqui sem fazer um estudo, sem comprovar nada, simplesmente no achismo e dizer que vai ser assim, eu acho uma papagaiada, sabe? E eu acho que o gramado sintético tá aí, é uma grande bobagem, não diminui o
ritmo. As equipes que jogam não ganham mais ou ganham menos. Se fosse assim, o Galo ganhava todos os seus jogos, o Atlético Paranaense também. E não é assim que funciona. Então, assim, o gramado sintético não dá vantagem. Como o Atlético nunca teve e ganhou, o Atlético ganhou do Palmeiras no gramado sintético, ganhou do Botafogo já no gramado sintético, como já perdeu, gente, isso é uma grande bobagem. A questão é que o Flamengo quer sempre prejudicar, sabe o quê? E o desafio do Flamengo é o Palmeiras, é tentar tirar mais dinheiro possível do Flamengo, do Palmeiras. É a grande realidade. O Atlético ainda não incomoda financeiramente o Flamengo. Mas o Palmeiras, sim, as contratações do Flamengo do Palmeiras são contratações muito boas em cima do Flamengo. E mesmo que o Flamengo não tenha ganhado, o Flamengo é que tem ganhado, né? O Palmeiras incomoda, é o fato. E ele tá tentando tirar competitividade, mas nada além disso. Bom, vamos falar do Galo queimado no mercado, né? O Tanaka já tinha contado pra nós que ele tinha conversado com o presidente do Tajeres e falou que com o Mineiro é ruim de paga, no final foi isso que ele disse, e que precisava aí organizar essa situação, e que diante dessa situação não, só ia fazer negócio com o Atlético com garantia bancária e etc. E o pessoal do Tempo ontem entrou em contato com ele. Olha o que o pessoal do Tempo Esporte trouxe, gente, saca só. Situação do Atlético neste momento. Fala, Colombo. É a gente poderosa. Exatamente. Gente poderosíssima da negociação. Você, testemunha, Rafa Nobre também pode ler do meu lado aqui, ó. Sim. Mensagem que eu tô lendo com tradução simultânea agora. Essa é a situação. Tradução simultânea. Lélio Gustavo, Daniel Seabra. Amigo, Mineiro não paga, não vamos fazer nada com eles, devem plata a todo mundo, devem dinheiro a todo mundo, não há oferta formal, não há nada. Há interesse, mas nada mais. Ninguém da direção falou com o Tajeres. É tudo através de uma chamada com o representante. Dimara, não paga, não vamos fazer nada com eles e devem dinheiro a todo mundo. Essa é a fama do Clube Atlético Mineiro no mercado neste momento. E agora? A gente fala o que aqui? Hã? Olha, o Rubens Menin, Paulo Brax, Rafael Menin, vocês estão vendo, né? O que um presidente de um clube pensa? Apesar do presidente do Tajeres ser um belo de um babaca, porque é o cara que ele começa a fazer negócio com você e sai mudando toda hora o negócio, né? E na negociação do Portilha foi assim, não deixa de ter razão essa análise no fim das contas, porque acaba que a gente deve mesmo, né? Acaba que a gente tem débitos no mercado com valores pequenos para o mundo da bola, $500 mil, valores assim, que não são resolvidos. Então eu acho que o Atlético deveria sim, logo, óbvio, depois de quitar, né? Soltar uma nota, falar, nós não devemos nenhum clube, estamos quitados com todos os clubes do futebol brasileiro, temos algumas pendências com empresários que já estão sendo acertadas e negociadas. Porque, cara, é igual eu já falei, quando você deve empresário, o empresário ele é tranquilo pra você negociar. O cara fica puto, mas ele negocia. Agora clube, meu irmão, ainda mais clube que precisa, aí os caras travam mesmo, aí os caras criam problema mesmo, aí os caras ferram a bagaça mesmo. Então por isso que eu falo pra vocês que o Atlético precisa o quanto antes fazer esse aporte. Quanto antes o Atlético fizesse aporte, ele resolver esse problema dele, é melhor pra gente, porque a grande realidade é que o Atlético tá muito mal nesse quesito e há uma necessidade de pôr um ponto final nisso. Gente, eu sempre defendo o seguinte, e eu sou muito sincero, é uma vergonha os débitos do Atlético, e isso é um fato, e eu falei isso com o Rubens Menin, que não pode ser assim. E fato é que eu não fico enlouquecido do Menin ser bilionário e não comprar o Vitor Roque. Eu consigo entender que o Atlético tem um patamar, mas me incomoda o Atlético ser um time devedor depois de ter virado SAF. E isso me incomoda. Então eu acho que isso nós temos que ajustar, equacionar o quanto antes. Mas pelo menos eu entendi que isso vai ser equacionado e que o Rubens Menin, pelo menos, me disse isso. Vamos falar do Brenner agora, que vive uma boa fase, que tá saindo do Cincinnati. Eu acho que ele é um bom nome pro Galo, saca só. Gente, vamos falar do Brenner. O Brenner é um bom jogador, é um bom nome e jovem. Vamos dar uma olhadinha no perfil primeiro. 25 anos de Cuiabá, brasileiro, centroavante do Bertolucci, avaliado em apenas 4 milhões de euros, tá? Ele tá na Liga Americana só até o final desse ano, ele não quer ficar por lá, mas ele pertence ao Udinese, tá? É importante deixar isso. Nessa temporada na Liga Americana, de 7 jogos possíveis, jogou 6, fez 4 gols e 1 assistência. Na Copa da Itália não jogou, né? E na MSL Cup, 4 jogos, 2 gols, ou seja, números que impressionam, né? Lembrando que a carreira dele é bem extensa, tá? Jogou no São Paulo, Fluminense, São Paulo, foi vendido pro Cincinnati por 11 milhões, do Cincinnati foi pra Udinese, da Udinese voltou pro Cincinnati. Ele não quer continuar por lá. Na carreira toda do Brenner é o seguinte,
181 jogos, 61 gols, 14 assistências. Uma média maravilhosa. Mas é uma média conquistada na MLS, que na Série A italiana ele conseguiu apenas um gol. 17 jogos, 1 gol, 2 assistências. Na Série A brasileira foram 43 jogos, 13 gols. Excelente média. Assim, é um jogador que no mercado brasileiro daria muito certo. Se eu sou o Galo, eu iria atrás desse jogador. Eu já indiquei ele várias vezes aqui no canal. Indiquei ano passado, indiquei ano retrasado. Indico novamente Atlético. Paulo Brax, acorda! Pro mercado, esse é o nome. O André Hernan publicou: o atacante Brenner deixa Cincinnati, ele tem contrato com a Udinese até 28, mas ainda não está definido se retorna para lá. Ele vê com muito bons olhos a volta ao futebol brasileiro. Vá atrás do Brenner. É o centroavante jovem do jeito que precisa, barato. Peguem com passe fixado de 4 milhões de euros. Lá na Itália, o filme é menor queimado. Vai lá, o Rubens Menin, vá contratar o Brenner. É um baita de um cara, um baita do jogador que eu já indiquei aqui há 2 anos seguidos. Talvez tenha chegado a hora de vocês contratá-lo. É um jogador que vai fazer diferente pra vocês. Bora falar de quem? Rapaz, Arana no Fluminense. Senhoras e senhores, bora falar de Arana no Fluminense. Que história é essa? Quem trouxe isso foi o Ligados no Flu. Movimento de mercado. O Fluminense chegou a sondar a situação do lateral esquerdo Guilherme Arana, mas após consultas iniciais a diretoria optou por não avançar. Quem trouxe isso foi um canal, que é esse canal aqui, ó, Ligados no Flu, tem 70 mil inscritos. Esse vídeo deles aqui deu 19 mil inscritos. É um canal que trabalha diariamente na questão do Fluminense, tá? Olha, eu perguntei a uma pessoa do Atlético da alta cúpula se houve algum movimento pelo Arana neste momento de final de temporada. Ela me disse que lá atrás houve. Neste momento só houve consultas. Gente, o que é consulta? Vocês topam vender o Arana? Como é que é as condições do Arana? Como é que é? Consultas é isso, tá certo? O Atlético informou todos os aspectos e não avançou além disso. Na minha opinião, vou falar, o Arana é um bom jogador, não tá jogando bem realmente, precisa render mais realmente, mas se um Juninho Capixaba chega da vida, com 2 caras no mesmo nível disputando posição, eu não tenho dúvida que o Arana vai aumentar o nível. Porque muito do nível que o Arana está, não é apenas um comodismo, que ele é um acomodado. O Arana é um acomodado. Não. É um comodismo natural de quem tem uma disputa pra baixo. De quem não tem um cara aqui, ó, cheirando o cangote, falando, eu vou te passar, meu irmão. Aquele cara que tá na fila esperando o seu primeiro erro pra te ultrapassar, ou pra te pegar ali no erro. Então, esse é o grande lance, é isso que tá acontecendo nesse momento. Então, o Arana, ele precisa desse cara. De um cara pra disputar a posição com ele, de um cara pra encher o saco dele, de um cara pra querer roubar a vaga dele. Então, eu particularmente acredito que o Arana ainda tem o que render. Eu não negociaria o Arana com a chegada do Capixaba, colocaria 2 players na disputa e seria espetacular, até porque o que o Arana vale de mercado hoje, ninguém paga lá fora. E aqui dentro do Brasil só conseguiríamos boas trocas. E eu acho que troca não é uma coisa que interessa muito ao atleticano nesse momento. O que interessa ao atleticano é reforçar o elenco. Gente, avançamos em reforços para a lateral esquerda, segundo o Fred Augusto. Fred Augusto, ele disse o seguinte: as tratativas... Aqui, ó, a diretoria alvinegra avança... Tá aqui, tá o tweet dele. A diretoria alvinegra avança em negociações para 2 posições. Um volante e um lateral esquerdo. As tratativas para o lateral esquerdo estão em estágios mais avançados, com prioridade clara para o setor considerando possíveis saídas. Olha aí, fala a questão do Arana. E a necessidade de maior profundidade do elenco. O que ele escreveu aqui é errado, né? O que ele está querendo dizer. Dá para poder profundidade entrar aqui, mas não é isso, né? É para a maior qualificação do elenco, não profundidade. Já a negociação, incluindo opções para volante, encontra-se em estágio menos avançado. Novidades podem surgir em breve, alinhadas ao planejamento da comissão técnica e da diretoria para o fortalecimento da equipe. Tá aí, né, essa questão de volante e de lateral esquerdo. Então, lateral esquerdo mais avançado. Mais uma boa notícia, afinal de contas, nós precisamos aí resolver a questão da lateral esquerda, né, senhoras e senhores? A lateral esquerda é um problema no Atlético, ela precisa o quanto antes ter uma definição. Pelo menos essa é a minha opinião. Bora falar de Sampaoli e a carta branca! Bora falar sobre isso. Galera, aqui é o seguinte, Sampaoli e a carta branca. Primeiro, o Lucas Tanaka trouxe essa informação aqui, vamos ver, meu amigo. Então, vou citar aqui para vocês. Carlos Alberto Isidoro, supervisor de futebol. Daniel Cerqueira, auxiliar técnico, que veio com o Cuca. Auxiliar técnico do Cuca, acabou ficando aí após a saída do Cuca. Éder Aleixo, tá? Auxiliar técnico. E Gustavo Nicolini, coordenador de análise de desempenho. Show? Então, algumas pessoas. E além disso, o Vitor também saiu, né, gente? O Vitor pediu desligamento, mas é um que provavelmente, até o final dessa temporada, seria desligado, caso ele não se antecipasse e pedisse o desligamento. O que eu posso passar para vocês aqui de forma exclusiva é que o Sampaoli
esteve por trás de algumas dessas demissões. Não todas, mas algumas delas o Sampaoli esteve por trás. O Sampaoli quer enxugar o departamento de futebol do Galo. Ele acha que tem gente demais no dia a dia do CT do clube. Então, gente, assim como o CEO, que também, obviamente, esteve por trás, que também está enxugando a folha, o Galo passa por um processo de enxugar a folha do departamento de futebol, tá? Não só com atletas, mas também com colaboradores ligados ao departamento de futebol, tá? Várias áreas que envolvem isso. É uma crítica que nós fazíamos no meio do ano, no meio desse ano. Eu trouxe aqui vários vídeos no canal explicando tanto de gente que tinha na parte do organograma geral do futebol do clube. E Sampaoli também percebeu isso e, juntamente com o CEO, deu o seu pitaco e esteve por trás de saídas de colaboradores, beleza? Não de atletas, mas de colaboradores, tá? Então, deixando claro aqui pra vocês que o Sampaoli está tendo uma certa autonomia no dia a dia do clube, beleza? Lembrando, o Sampaoli trouxe indicação dele, o Tadeu, analista de desempenho que veio do São Paulo, já tem uma ligação mais próxima, né, pessoal, com o Sampaoli, trouxe ele pro Galo, tirou de São Paulo, trouxe ele pro Galo, e aí também teve a saída do Nicolini, né, da coordenação de análise de desempenho do clube. Então, gente, Sampaoli vem trazendo pessoas de sua confiança e o Galo vai fazendo a oxigenação desse organograma do futebol, segundo Sampaoli. No dia a dia do clube e nos treinamentos tem gente demais, não é necessário esse tanto de gente acompanhando. Enfim, então, resumindo, parte dessas saídas, que ainda podem ter mais, o Sampaoli também está por trás dessa saída, beleza? Repare bem, o Sampaoli começou a ter carta branca no Atlético na questão do desenvolvimento relacionado ao futebol das pessoas que trabalham próximo a ele. Isso é interessante porque isso mostra a carta branca que ele tem e a autonomia que ele vem tendo. Outra situação interessante, tava aqui na minutagem, né? Outra situação interessante que a gente pode observar com essa questão do Sampaoli, isso aqui que vocês estão vendo é a minutagem, tá, gente, que a gente tem aqui, que eu faço aqui no canal. Que eu vou colocando minuto, que eu sei que você gosta aí de certa notícia, vai clicando e tal. Outra situação interessante que a gente pode dizer é que ele também tem essa autonomia para reforço. Outro dia eu conversei com o Tanaka e tinham sido correlacionados os seguintes fatos, que Sampaoli, Brax e Siga estavam trabalhando juntos a 3 mãos. E realmente estão. Brax vai fechar o reforço, Siga analisa, Sampaoli indica e tal. Só que o Siga não tem poder de veto. O Sampaoli tem a carta branca para contratar ou para demitir, desde que esteja dentro do orçamento. Ou seja, nós vamos ter 6 reforços, que cada um vai custar em volta de 6 milhões de euros, uma conta fechada só para fazer. A gente tem 32 milhões de euros para contratar. Sendo 6 milhões de euros mais ou menos, essa é a jogada, esse é o número, belezinha? Pois é. Sendo assim, com esses 32 milhões de euros, volto a repetir, dividido aí, vamos colocar 6 milhões para cada, você tem um limite só de valor por peça. Então, se você gastar 3 nessa, pode gastar em vez de 6, 9. Então, teoricamente, o Sampaoli só tem um limite financeiro. Porque o Siga não tem poder de veto. E aí pode ser que o Paulo Brax tenha, mas eu duvido muito, que até porque o Paulo Brax não está interferindo no sim ou no não. É mais uma questão do Sampaoli. Bom, bem interessante, então, que o Sampaoli, ele tem esse poder, conforme o Tanaka disse, de demissões e contratações ali no âmbito do departamento de futebol. Eu acho até que não houve nenhum problema nenhum exagero, e que o Siga não tem o poder de veto. Para mim, esse é o maior absurdo. Eu já falei que o Siga tem que poder vetar sim a contratação do Sampaoli. O Sampaoli, exemplo, que é um centroavante assim, e o Siga analisa os dados e vê que não vai entregar aquilo porque tem tempo que não entrega, que é só porque o Sampaoli quer a base da confiança, não interessa, o Siga deveria falar assim, não contrata. O Siga, ele apenas dá o relatório dele, não vai atender a demanda. Mas quem resolve é a diretoria. Ou seja, não é um trabalho a 3 mãos, é um trabalho do Sampaoli com possível veto da diretoria do Atlético. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. 12h15. Hoje tem live até 1h30. A gente se encontra aqui. Valeu, tamo junto!